O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, do PSB, anunciou nesta semana lista com 32 novos nomes que vão compor o gabinete de transição do governo Lula. Foram anunciados integrantes e 6 grupos técnicos: comunicação, direitos humanos, mulheres, indústria e comércio, igualdade racial e planejamento. Sobre essa questão, nós conversamos agora com a Maria do Rosário, deputada federal eleita pelo Rio Grande do Sul e que foi ministra no governo Dilma Rousseff. Olá, deputada Maria do Rosário, tudo bem? Prazer falar com a senhora, seja bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade de falar com a TVT. E eu quero aproveitar para dizer que durante o período eleitoral inteiro, eu acho que a gente viu a potência ainda maior de uma comunicação feita pelos trabalhadores e trabalhadoras, pela nossa classe. Então, cumprimento todos e todas vocês que estão na linha de frente pela democracia na comunicação. Forte abraço. Obrigado, deputada. Vamos falar um pouco deste anúncio esta semana pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, desses 32 nomes que vão compor aí equipes técnicos, dentre eles mulheres, igualdade racial e direitos humanos. A senhora teve forte atuação nessa pauta dos direitos humanos no governo Dilma Rousseff, é atuante no Rio Grande do Sul, como deputada federal também. Eu queria que a senhora trouxesse para a gente aí um panorama geral destes anúncios, desses nomes, a importância deles e o que esperar daqui para frente no que diz respeito a direitos humanos, mulheres, igualdade racial. Por favor. Bom, mais importante do que as partes é uma compreensão de que os direitos humanos encontram-se vinculados a 2 aspectos fundamentais para a política nacional e a todas as áreas. A primeira é que eles não podem ser passageiros, não podem ser tratados como episódicos sobre um período de governo, porque tudo que nós avançamos no período de governo, né, nos períodos democráticos, pós-Constituição de 88, após a ditadura militar, civil-militar no Brasil, com a Constituição de 88, nos governos do PSDB e nos governos do PT, tudo que nós avançamos ao longo deste período, avançamos com um conceito de que a Constituição traz no seu âmago os direitos humanos e o compromisso também do Brasil para com o mundo. O Brasil presta contas ao mundo de como lida com os direitos humanos dentro da nossa nação. Então, esses aspectos, os direitos humanos, são presentes no principal tecido jurídico, político, nacional da democracia, que é a Constituição Federal. E o outro aspecto que eu diria é que os direitos humanos estão no centro do projeto do presidente Lula, em todas as áreas, todas as vezes em que ele trata do enfrentamento à miséria e à fome, como ele tratou ontem, dizendo que muitas vezes o ajuste fiscal, a lógica fiscalista faz o ser humano sofrer. Quando ele fala isso, ele fala em direitos humanos. E isso nos anima a termos nas mãos um programa de ação, diretrizes para um programa que foram aprovadas pelos partidos, dialogadas com a sociedade brasileira, mas que no próximo período ainda mais diálogo deverá existir. A nossa tarefa na transição é reunir este pensamento político e da sociedade civil, dos nossos queridos ex-ministros e ex-ministras, das diferentes pastas, mas aqui eu refiro o Paulo Vanucci, o Nilmar Miranda, a Nilma Lino e todos os demais que integraram esta pasta, o Rogério Sotile, com grande importância também. Então, eu vou fazendo assim uma costura, dizendo que é um trabalho coletivo, porque nesse trabalho também estão, nesta comissão de trabalho para a transição, não é? Está o professor Silvio Almeida, estão pessoas com deficiência, estão pessoas LGBTIQ+, estão pessoas negras, estão pessoas mulheres, estamos nós, o rosto do Brasil também integrado ali, mas muito atentos a escutar a sociedade civil e preparar as bases para o futuro governo, que aí é o que o presidente Lula vai determinar com o vice Geraldo Alckmin, ouvindo a sociedade. A nossa missão é muito simples e muito direta, que é ver o estrago, né, que aconteceu neste período de desmonte das estruturas de direitos humanos e como
construir rapidamente estruturas de proteção, políticas públicas, com base na história brasileira, nos planos de direitos humanos, nas propostas que foram construídas a tantas mãos, com tantos sonhos, com tanta vida pulsante na história brasileira recente democrática. Deputada, a senhora elencou essa equipe que vai compor esse pensamento da pasta de direitos humanos, mas nós temos outras pastas correlacionadas de mulheres, que na verdade vão se retomar ministérios que foram derrubados, não existem mais nesse processo agora do governo Bolsonaro. Gostaria de ouvir da senhora como tem sido pensado esse processo de transição em relação tanto ao Ministério dos Direitos Humanos, mas das mulheres, da igualdade racial e o novo ministério que vem sendo aventado dos povos originários. Claro que quem toma a decisão sobre isso é o presidente, não é? Então, mas por tudo que o presidente Lula tem apresentado, eu posso dizer com segurança de que a minha leitura é que ele pretende, de fato, estabelecer os ministérios para garantir o lugar político de visibilidade e representatividade que essas causas têm. Então, eu tenho muita convicção, pelo que eu escuto do presidente e do programa também, que devem ser reestruturados os ministérios de direitos humanos, de direitos da mulher, eu vou falando genericamente no nome aqui que me vem, mas o nome poderá ser outro, mas voltado aos temas das mulheres, para a emancipação, aos negros e negras, uma pasta específica de combate ao racismo, mas focado na dimensão de negros e negras, acaba também trabalhando com outras populações vulneráveis por conta da dimensão étnico-racial. E ainda a novidade que o presidente apresentou no processo eleitoral, que é dos povos originários, que diz respeito aos povos indígenas do Brasil. Então, estas pastas, elas não são voltadas a grandes estruturas. Às vezes, os neoliberais, o setor mais fundamentalista do mercado, ataca dizendo, olha, está o Lula aí criando pastas. A importância dessas pastas está justamente em compor um status igualitário entre a dimensão econômica, social e a perspectiva humanista e humanitária que o Brasil tem constitucionalmente determinado a realizar e que foi esquecido. Vamos lembrar que na área de direitos humanos nós temos muitos temas, para além destes, que tratam de ministérios específicos. Nós temos desde os temas relacionados à infância brasileira, às pessoas com deficiência, ao enfrentamento das violências de um modo geral. E eu diria, porque o Paulo Vanucchi trabalhou muito isso também num programa que foi apresentado pelo então candidato a governador Fernando Haddad, que eu acho que é algo que nós devemos muito levar para o Brasil, que é a educação em direitos humanos. A dimensão da paz, da superação desta atitude fascistizante da sociedade brasileira, que acaba fazendo, por exemplo, com que o resultado eleitoral não ainda tenha sido reconhecido por quem está na presidência da República e por grupos isolados. Mas os direitos humanos são a própria essência da democracia. Não existe democracia sem direitos humanos, tampouco direitos humanos sem democracia. E eu digo a vocês, caberá às ações de direitos humanos construir uma cultura de paz, de solidariedade, de fraternidade, de não violência e de democracia no Brasil. Deputada Maria do Rosário, esta semana encontrei um amigo meu no elevador do prédio onde eu moro, em São Bernardo do Campo. Ele estava muito apreensivo no processo eleitoral, que foi muito duro, tal, e ele olhou para mim e falou assim, Cosmo, e aí? Será que vamos melhorar agora com a vitória do Lula economicamente? Daí eu parei, respirei, aí eu falei assim, eu não tenho dúvida, mas a questão vai muito além de melhorar economicamente, vai para a questão de humanidade, de um governo que tenha de fato humanidade. E aí quando a senhora traz toda essa preocupação envolvendo direitos humanos, mulheres, igualdade racial, população LGBTQIA+, povos tradicionais, tudo isso estão incluído aí neste grande
guarda-chuva. É isso mesmo, deputada? Tudo isso e muito mais, porque a beleza do trabalho em direitos humanos, meus queridos amigos e amigas da TVT, é que nós interagimos aqui a partir, filosoficamente, inclusive, da mesma fonte que o nosso presidente eleito busca organizar suas falas e o seu programa. Ou seja, não é possível viver em um país que naturaliza a exclusão humana dos direitos fundamentais. Não é possível uma população que está nas ruas das grandes cidades, vivendo a fome, a miséria. Não é possível também que nos deparemos com retrocessos tão graves em tão curto espaço de tempo. Então, nós devemos nos perguntar, ao organizar o próximo período, a tarefa da transição, da equipe de transição, é estabelecer qual a radiografia, como está o orçamento, como estão as políticas estruturadas, e também, em matéria de direitos humanos, a relação do Brasil para com o mundo, porque o Brasil realmente está sendo extremamente cobrado, o governo Bolsonaro, por todo o desmonte que está em curso. Vamos também destacar que os direitos humanos é algo dialógico com o mundo, porque nós cumprimos tanto a normativa nacional, constitucional, mas também aqueles compromissos internacionais assinados pelo Brasil, inclusive de termos planos de direitos humanos, programas de direitos humanos, como foram construídos ao longo dos períodos de Paulo Sérgio Pinheiro, na pasta, de Nilmário Miranda, de Paulo Vanucci. Mas eu, sinceramente, observo que nós devemos estar muito atentos à formação de uma cultura no Brasil. Uma cultura de respeito à dignidade humana, né? É o que falta ao nosso país. Por isso, tantas pessoas acabam usando as piores frases, a naturalização da tortura, da violência, a banalidade do mal que aconteceu ao longo do último período. É porque nós também, talvez tenhamos feito o nosso trabalho, mas não enfrentado até o âmago da necessidade a formação de uma cultura de dignidade humana, onde tenhamos o cuidado uns com os outros, umas com as outras, todos os seres humanos, como cidadãos e cidadãs. E isso passa pela democracia. Uma das questões essenciais para o próximo período é retomar os sistemas de conselhos, de conferências, a participação da sociedade, valorizar o Conselho Nacional de Direitos Humanos, os conselhos da área de população em situação de rua, de pessoas idosas, de direitos da criança, de direitos das pessoas com deficiência. Cada área deste Brasil tem um conselho com a sociedade civil. Então, quando o Lula trouxe também a ideia de que, bom, o orçamento secreto não vai mais existir. O que vai existir é um orçamento participativo. Nós temos que estar, em matéria de direitos humanos, sabendo que a participação seja uma cidadania que constrói a defesa dos seus próprios direitos humanos. Não apenas o Estado tem que assegurá-los, mas a sociedade tem que saber ser agente da construção dos direitos humanos. Deputada, a gente está chegando ao fim do nosso tempo aqui, mas eu não posso deixar de te perguntar sobre a questão do combate à fome. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva já disse que essa é prioridade zero desse novo governo que se inicia em 2023. E os direitos humanos nessa questão do combate à fome? Qual vai ser o papel tanto da pasta, por assim dizer, mas também das articulações populares e civis nesse entorno? Eu creio que a coisa mais importante que está acontecendo quando o presidente fala em combate à fome é que ele está reunindo todas as áreas que podem e devem estar atuando desde o primeiro momento nesta emergência nacional primeira. Ou seja, tanto os sistemas de assistência e seguridade social, quanto onde ele se compromete e está tratando no âmbito do Congresso Nacional desta PEC da transição para assegurar não apenas os R$600, mas agora retomar a tecnologia do Bolsa Família, com a manutenção das crianças na escola, com as vacinações, mais R$150 para cada filho, prioridade às mães, chefes de família. E no âmbito dos direitos humanos,
ainda que no futuro, obviamente, quem assumir o ministério venha a moldar, eu acredito que na transição nós devemos nos dedicar àqueles que estão na extrema vulnerabilidade. Aquelas pessoas que estão sem teto, que estão nas ruas, sobretudo mães com crianças, famílias com crianças, pessoas com deficiência, pessoas com sofrimento psíquico, que estão em altíssima vulnerabilidade e que estão com fome, para integrar prioritariamente estas pessoas nas políticas que serão desenvolvidas pelo presidente Lula. E eu destaco que a interação nessa matéria é tão possível quanto maravilhosa, na medida em que eu já olho para este tema com a economia solidária, participando muito, com o cooperativismo, com a agricultura familiar, com os homens e mulheres do campo e da cidade se integrando como humanos. Eu até me emociono nesse sentido, porque eu creio que a pauta que nós estamos desenvolvendo, ela carrega um sentido de direitos humanos que é o primeiro a existir, que é um sentido humanitário, que é não permitir que pessoas estejam em sofrimento permanente, constante, é erguê-las a partir de uma dimensão que é: as pessoas precisam fazer isso junto conosco. Nós não vamos fazer isso pelas pessoas, mas nós vamos, nesse momento, chegar bem próximo de quem está nas ruas, de quem está sofrendo. Esse será o governo do presidente Lula. E vamos dar as mãos para que possamos nos erguer juntos. E erguendo cada ser humano, erguer a própria nação brasileira e livrá-la desse fascismo e dessa cultura de ódio que ela foi jogada ao longo dos últimos anos. O Brasil é muito melhor que isso. O Brasil é essa diversidade humana, social, econômica e política maravilhosa que o redemocratizou. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece, conversamos com a deputada federal pelo Rio Grande do Sul, Maria do Rosário, pelo Partido dos Trabalhadores. Deputada, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco. Um beijo e viva o Brasil, o presidente Lula e o nosso povo. Tudo de bom. Abraço. Até a próxima.